Então, obrigado a todos que estão aqui, né? Boa tarde. Sejam bem-vindos ao primeiro Nexus Game 2020. Estou muito feliz de estar aqui mediando essa sala. O tema geral é jogos online e analógicos em diferentes cenários. Né? Eu me chamo Marcos Paulo, vou estar aqui com vocês essa tarde, com o professor Daniel. Esse encontro é uma realização do Instituto Nexus, Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Então, hoje à tarde, a gente vai ter o minicurso A Pedagogia da Fantasia, estudando com RPGs eletrônicos na escola. A gente vai ter mais ou menos em torno de 100 minutos. Eu vou estar com o professor mediando esse tempo. Conversei com ele, ele pede para que a gente vá intercalando, vá conversando, ele vai explicar aí melhor. Então, tipo, não vai ter... vocês não vão precisar pedir para perguntar ou para falar, não. Fala e a gente vai estar discutindo durante o tempo. Então, eu quero aí apresentar o nosso expositor, o professor Dr. Daniel Costa Valentim, né? Ele trabalha com RPGs eletrônicos na escola, possui licenciatura em Ciências Sociais pela UES, mestrado e doutorado em Sociologia pela UFC, possui experiências em pesquisas sobre redes sociais online, ludicidade, práticas pedagógicas inovadoras e game design. Sua dissertação, Unidos pelo Controle, uma etnografia dos circuitos dos cyberatletas do futebol digital, foi agraciado pela ANPOX, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, com a menção honrosa de melhor dissertação de Ciências Sociais em 2013. Ele é pesquisador do grupo de estudo do CNPq no nosso querido Centro de Estudo sobre Ludicidade e Fazer Célula da UFC. Então, obrigado, professor, está com você. O tema é a pedagogia da fantasia, experimentando com RPGs eletrônicos na escola. Uou! Vamos começar, né? Sim, é uma alegria estar aqui nesse momento, né? Exatamente com... não só estar aqui com vocês, né, a partir trazendo esse debate que muitas vezes ele é tão silenciado. E o debate que eu falo é essa questão do jogo eletrônico na escola. O que eu vou fazer com vocês agora nesse momento vai ser algo realmente bem experimental. Até porque aqui no Brasil, né, não se tem muitos estudos sobre essa questão do jogo eletrônico, especialmente dentro dessa área, né, que é a área que eu atuo, que é a área da humanidades. Hoje acaba sendo um dia triste, né, para a questão das ciências humanas, porque as agências de financiamento cortaram bolsas de iniciação à pesquisa dentro da área de humanidades. Então, isso acaba sendo um prejuízo muito grande, porque as áreas de humanidades ela tem sim muito a dizer sobre o mundo em que a gente vive, sobre a educação e sobre essas práticas de ensino. Então, eu acho assim, para começar, o que é que eu vou fazer aqui com vocês? Deixa eu botar aqui. Pronto. O que acontece, pessoal? Essa fala que eu vou trazer aqui para vocês, né, esse debate que nós vamos trazer aqui, ele está sendo, de alguma forma, baseado em um artigo que vai ser publicado, possivelmente vai ser publicado junto da publicação, né, isso é mais um produto do evento Nexus Game. Vai ser lançado aí em meados de 2021 um livro com algumas apresentações, com algumas falas que foram apresentadas durante o evento, e uma delas é exatamente essa minha fala, né, que é uma provocação, que tem por objetivo tentar entender de que forma um RPG de videogame, né, um jogo eletrônico, no caso específico o jogo Final Fantasy VII Remake, de que forma esse jogo pode ajudar a gente a pensar sobre questões sociológicas, sobre questões da área de humanidades. Isso, se a gente pensar a questão da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, a gente sabe que tem muitas questões ali, né, dentro da BNCC que ele perpassam temas desse jogo. O que acontece? Dentro da apresentação, né, isso se formos pegar a provocação mais geral, né, dessa fala, ela não está focada inicialmente no jogo Final Fantasy VII Remake, ela fala em RPGs eletrônicos de uma forma geral. Mas como RPGs são obras que isso é uma característica dos jogos de RPG, né?
Geralmente são obras que são complexas, são obras que demandam até várias horas de experimentações, né? Não raro, um jogo de RPG eletrônico, você precisa de 50 a 100 horas para bater ou dominar o jogo, ou finalizar, ou perpassar toda a história. Então, dentro dessa concepção, né, a gente sabe que seria difícil, numa fala como essa, né, apresentar vários jogos de RPGs, sendo que a principal característica dos jogos de RPGs são exatamente as histórias, as apresentações, as narrativas. Essa é talvez, se formos, de alguma forma, resumir a principal característica dos RPGs eletrônicos ou RPGs de videogame, a principal característica deles é exatamente essa narrativa. São jogos em que tem foco na narrativa, e que tem foco na história. Então seria muito difícil nesse momento falar, por exemplo, de Final Fantasy VII Remake, ou falar de, sei lá, de algum Assassin's Creed, que a gente sabe que tem alguns gêneros, né, que quando a gente fala de RPG, essa questão do gênero, ela não é tão simples de se demarcar, porque tem jogos que, esse jogo é considerado ação, esse jogo é considerado RPG, então existe mesmo ali uma espécie de confusão do gênero. Mas dentro dessa perspectiva, né, dentro desse mini curso, iremos focar na ideia do jogo Final Fantasy VII Remake, exatamente para a gente poder mergulhar nas particularidades. Então, a proposta inicial era falar de outros games, assim como o Cyberpunk 2077, que é um grande RPG que vai sair, que não foi lançado ainda, ele estava previsto para ser lançado antes desse mini curso, mas a empresa adiou o tema e tal. Então, se eu fosse... Isso que eu vou falar agora tem a ver com a questão mesmo de preferência de tema. Se eu fosse falar assim de que... se eu fosse falar além de outro jogo, além do Final Fantasy VII Remake, eu ia falar de jogos que tem essa temática cyberpunk, porque o jogo Final Fantasy VII Remake, ele tem essa temática cyberpunk, assim como o jogo Cyberpunk 2077, que é um RPG que ainda não foi lançado, mas que com certeza ele tem esse apelo pedagógico a partir desse olhar crítico que vamos debater aqui. Então, assim, para a gente começar, eu sei que isso às vezes é um pouco chato, mas nesse momento eu vou pedir licença para ler com vocês alguns trechos. Não vou ler o artigo todo, obviamente, mas vou ler as duas primeiras páginas, as três primeiras páginas, na verdade, do texto, né, que é denominado Por uma Pedagogia das Fantasias Digitais, um olhar crítico sobre Final Fantasy VII Remake. Então, esse é um texto escrito por mim, é um texto inédito, que eu não posso disponibilizar ainda, porque ainda é um texto em desenvolvimento, é um texto que ainda está sendo finalizado. Mas que aqui, dentro desse texto, tem a ideia geral do artigo que eu estou trazendo e também das ideias dessa pedagogia digital. O que seria isso, né? O que seria essa fantasia digital? Então, esse texto ele vai mais ou menos nessa direção. Vou pedir licença, vou botar aqui mais um zoom, eu acho, aqui a 180. Pronto, para que vocês possam ler e acompanhar direitinho. Então vamos lá, vou começar para a gente não perder mais tempo. O texto ele se chama Por uma Pedagogia das Fantasias Digitais, um olhar crítico sobre Final Fantasy VII Remake. Então, assim, na medida em que esse texto ele possa vir inspirar outras pessoas a refletirem sobre RPGs de videogame e educação, então, na medida em que isso seja possível, o ideal é que vocês apenas, por exemplo, troquem o jogo, né? Então, se essa provocação, esse conceito da pedagogia das fantasias digitais faz algum sentido, e eu vou já falar vou mergulhar mais de cabeça sobre de onde vem essa ideia dessa fantasia, que vem de um autor chamado Roland Barthes. A ideia de fantasia que ela está colada nesse autor, mas mais à frente vamos falar disso. Então, assim, na medida em que essa ideia da pedagogia da fantasia digital tem algum sentido, então, essa provocação, né,
essa reflexão mais conceitual, pedagógica, conceitual, ela de alguma forma ela é feita assim de uma forma mais geral, mas para que possamos trocar o game, né, trocar esse olhar mais centrado sobre um jogo específico e possamos pensar outros jogos. Então, eu vou também defender aqui no texto por que Final Fantasy VII Remake foi escolhido como esse jogo para lançar um olhar crítico sobre ele. E na medida em que vocês tenham outras ideias e tenham outros jogos para que possamos debater um pouco sobre isso, então eu quero que vocês tragam essas outras experiências de outros games, né? Então, esse artigo é dividido em 4 partes. Eu vou ler com vocês só a primeira parte do jogo, vou ler com vocês só a primeira parte do artigo, que ela é chamada A Fantasia Final, Epidemia, Educação e Videogames. Então, ela começa com uma epígrafe, que é um trecho da música Halo, de Nobuo Uematsu e Kazuhige Nojima. O trecho que eu trouxe foi exatamente esse. Foi tudo um sonho, algum dia saberei. Esse é um trecho da canção Halo. Eu tô lendo ela, né, porque dentro do nosso texto, vamos refletir um pouco sobre essa frase da música, né? Essa pergunta. Foi tudo um sonho, algum dia saberei. Então vamos lá. Em março de 2020, a empresa Square Enix lança uma versão de demonstração, uma versão demo, do aguardado RPG eletrônico Final Fantasy VII Remake, ou simplesmente FF7 Remake. A demo foi lançada mundialmente exatamente no dia 2 de março de 2020. A mensagem na descrição da demo, disponível na loja online PlayStation Store, diz: jogue o primeiro capítulo de Final Fantasy VII Remake nesta versão demo, que traz a icônica missão do reator de Mako 1. Vou já falar mais à frente, né, o que seria essa icônica missão de reator de Mako 1. Então isso tem a ver com a ideia da pedagogia, da discussão ecológica que esse primeiro capítulo do Final Fantasy VII Remake vai trazer. Mas o que acontece, pessoal? Isso que é importante destacar, eu quero destacar logo no início, né? O que acontece? O jogo Final Fantasy VII Remake, neste momento, é um jogo exclusivo para o console PlayStation 4. Então, nesse momento, para jogar o jogo Final Fantasy VII Remake, é necessário ter um console PlayStation 4. Isso porque se especula-se que ainda em 2021 o jogo vai ser lançado para outras plataformas, mas no momento ele está exclusivo para a plataforma PlayStation 4. Existem 3 versões aqui na loja PlayStation Store relacionadas a esse software, né? Porque o Final Fantasy VII Remake a gente chama de jogo, chama de game, mas a indústria chama de software. Ela é um software. Então existe 3 software, né, 3 licenças, e uma dessas licenças é exatamente essa licença que nos interessa neste momento, que é a licença gratuita, que dá acesso à demo do jogo Final Fantasy VII Remake. Vocês podem ver aqui que o jogo completo, ele está custando a licença do jogo completo está custando R$164 numa promoção de Black Friday, e a versão Deluxe, né, a Digital Deluxe, que tem uma trilha sonora, tem um livro de artes digitais do jogo, está custando nesse momento na promoção da Black Friday de R$219. Então, assim, não é um preço barato, não é um preço acessível, mas existe a versão gratuita, existe a demo gratuita. Então, essa demo ela pode ser aproveitada por qualquer pessoa que tenha um PlayStation 4, um console. Qualquer pessoa que tenha uma conta na PlayStation Store pode simplesmente ligar a sua máquina e já baixar essa versão demo para ser experimentada. Então isso é importante porque é claro que, como estamos falando de recurso pedagógico, né, a proposta é RPG na escola. Então nós temos que falar sobre essa questão dessas licenças. Exatamente, e essa discussão é mais importante nesse momento porque estamos falando de jogos,
né, estamos falando de software, que dificilmente podem ser até craqueados ou pirateados, né? É muito difícil mesmo. É claro que sempre, não vou dizer que não existe a possibilidade, porque sempre existe uma brecha, mas é muito difícil você piratear isso. Então, saber o preço das licenças, né, oficiais é bem importante. E nesse caso, vamos mergulhar na licença gratuita, na demo gratuita do jogo Final Fantasy VII Remake, na demo gratuita. Vou defender dentro do artigo, né, de que só a demo do jogo, ela já traz ali uma experiência, já traz ali uma narrativa importante para a gente discutir a questão central da nossa proposta, que é lançar um olhar crítico sobre um jogo que aparentemente é só entretenimento, mas que quando falamos, né, de um jogo como Final Fantasy VII Remake, ainda mais um jogo que foi lançado a versão original em 1997 para PlayStation 1 e foi considerado um dos jogos mais cultuados por vários motivos, né? Existe uma base de fãs muito grande. Tem gente que classifica como o melhor Final Fantasy, né, da franquia Final Fantasy. Existe um grupo considerável de pessoas que, por N motivos, classificam esse jogo como o melhor. Então não é à toa que a Square Enix, né, a empresa, tenha escolhido esta obra para relançar um olhar sobre ela. Mais de 20 anos após o lançamento do jogo original, saiu essa nova versão. Então, essa ideia da demo, né, de explorar a demo é muito importante. É claro que um PlayStation 4 ainda é muito exclusivo, ainda é muito raro. Mas aqui no Brasil já se fala em milhões mesmo. Eu tentei pegar esses dados oficiais, infelizmente a indústria não lança, mas se fala em uma base de 10 milhões de videogames PlayStation 4 no Brasil. Então, estamos falando de 10 milhões de máquinas que podem simplesmente aproveitar a demonstração desse jogo gratuitamente e, de alguma forma, experimentar com ela, seja na escola ou fora dela. Então, voltando aqui para o nosso texto, né, ele fala: a comunidade, fanbase da franquia, não conseguia acreditar quando esta demo foi liberada. Né? Foi liberado no dia 2 de março de 2020. Até então, apenas grandes personalidades do mundo gamer haviam colocado as mãos no controle e experimentado a icônica missão do reator de Mako 1. Algumas pessoas também haviam tido a oportunidade de experimentar a icônica missão em algumas feiras e eventos de videogames. Contudo, um evento de proporções inimagináveis atingiu o planeta Terra, Covid-19. O momento no qual a demo de Final Fantasy VII Remake foi liberada não foi um momento típico. Ao contrário, o clima no mundo já era de terror e de medo. As notícias que chegavam, especialmente da China e da Europa, estamos falando do início de março de 2020, mas as notícias que chegavam já eram de assustar. Para confirmar o pesadelo, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou, no dia 11 de março, o surto de Covid-19 como uma pandemia. Mas o avanço das más notícias estava apenas no começo. Pouco tempo após a OMS declarar publicamente a epidemia, muitos serviços, como escolas e universidades, começaram a ser suspensos no mundo inteiro. Em Fortaleza, a faculdade onde eu lecionava já havia suspendido as aulas presenciais antes mesmo de ser decretada a quarentena oficial. Longe das aulas e das salas presenciais, o trabalho docente foi deslocado totalmente aos ambientes online. E foi nesse contexto que a demo de Final Fantasy VII Remake chegou nas mãos das pessoas. Mas dúvidas ainda pairavam no ar. Será que o jogo completo seria mesmo lançado na data prevista, 10 de abril de 2020? Será que a epidemia e o contexto social conturbado iria impactar na recepção do jogo? Como será que os temas abordados no jogo iriam mexer com as subjetividades não apenas individuais dos fãs do game, mas também com questões universais, globais?
E sobre o que se trata o enredo de FF7 Remake? Qual a trama central desta história? E por que um docente iria se interessar por esse jogo de videogame, entre aspas? A associação entre jogos eletrônicos e conteúdos pedagógicos não é nova. Contudo, imaginemos a seguinte situação. Vamos lá, vamos pensar aqui essa situação hipotética. 4 docentes da área de humanas se encontram para uma atividade escolar sobre desigualdades sociais e cada um escolhe um suporte didático. Um deles recomenda um livro, O Cortiço, de Aloysio Azevedo, no exemplo. O outro recomenda um álbum musical, Cabeça Dinossauro, da banda Titãs. O terceiro recomenda um curta-metragem, Ilha das Flores, de Jorge Fernando. E o último recomenda um jogo eletrônico. Isso aqui, no caso, seria eu, né? O último recomenda um jogo eletrônico, FF7 Remake, de Yoshinori Kitase. Diante desta situação hipotética, não é difícil perceber que a presença do jogo de videogame, entre aspas, como recurso pedagógico, né, não é difícil perceber que a presença do jogo de videogame como recurso pedagógico poderia causar alguma estranheza. Isso acontece porque o videogame, enquanto mídias, ainda não alcançou a legitimidade para entrar no cânone dos recursos pedagógicos considerados legítimos. Dificilmente alguma pessoa negaria a importância da música, do cinema ou da literatura no processo de aprendizagem. Mas esta história parece mudar quando falamos em videogames. A introdução dos jogos eletrônicos na educação básica no Brasil ainda caminha em passos lentos. E só não podemos falar em inexistente por causa da adoção dos jogos como disciplinas técnicas ou profissionalizantes em algumas raras escolas. Nesse sentido, as reflexões deste texto pretendem reforçar a importância dos jogos eletrônicos como suportes pedagógicos. O meu objetivo é construir não diretrizes ou instruções, mas caminhos e estímulos à reflexão crítica sobre o mundo social, tendo como referência o jogo Final Fantasy VII Remake. Como será demonstrado a seguir, o FF7 Remake pode ser analisado e descrito a partir do ponto de vista crítico. Além do mais, uma análise minuciosa desta história aponta que FF7 Remake é essencialmente um jogo social, no sentido de ter a sociedade como protagonista e também como antagonista dos eventos. Gente, ó, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode comentar, levantar a mão, interromper mesmo, liga o microfone e pode deixar um comentário. Porque enquanto isso eu vou continuar lendo, mas eu não vou ler só ler. Daqui a pouco eu vou dar uma paradinha para a gente fazer outra coisa. Mas nesse momento eu acho importante ler esse rascunho desse texto, né, para que a gente possa ter mais ou menos, para que a gente possa ver de uma forma mais clara sobre o que é que essa pedagogia das fantasias digitais. Então, continuando. No auge da pandemia de Covid-19, enquanto experimentava Final Fantasy VII Remake, no caso a demo, né, os estímulos e sensações que esta história ativou em mim provocaram múltiplos sentimentos. Sempre que ligava o console de videogame PlayStation 4 e adentrava em Midgar, cidade onde acontecem os eventos da primeira parte do remake, era como se, de alguma forma, se espelhasse na tela uma representação da tragédia humanitária que vivíamos fora das telas. Ou seja, a fantasia que o FF7 Remake projetava era, na verdade, um sonho obscuro, um ambiente degradante, um pesadelo cyberpunk. A cosmologia, ambientes e cenários presentes no jogo FF7 Remake não era exatamente uma novidade. Haja vista que ele é uma recriação do jogo original, o Final Fantasy VII, lançado em 1997. Lembro-me, por volta dos meus 12 ou 13 anos, quando tive o primeiro contato com o FF7. É difícil definir com exatidão esses momentos,
mas acredito que tenham sido meus primos que me apresentaram o jogo original. Aquele lançamento, isso aqui eu tô falando, hoje eu tô com 35 anos, né? E tô tentando demarcar aqui essa questão desse apego sentimental também, né? Por que eu escolhi esta obra para falar sobre ela? É claro que tem essa questão realmente, esse apego individual, histórico. Aquele lançamento exclusivo havia quebrado barreiras. O jogo, isso no caso, né, o lançamento exclusivo do jogo original de 1997. O jogo tinha tanto conteúdo que precisou ser armazenado em 3 discos de 700 megabytes cada. De um dia para a noite, usuários de videogames passaram a manusear não apenas fitas ou cartuchos, mas CDs, DVDs e Blu-ray. Mas os anos se passaram. E aquele jogo lançado em 1997 já não tinha mais o mesmo apelo. E foi por isso que a Square Enix resolveu recontar a história do final do FF7. Assim, pela primeira vez, estávamos a experimentar a Midgar e os eventos que constituem as fantasias do jogo Final Fantasy em um nível de realismo nunca antes visto. Tudo isso recriava não apenas os cenários, mas a atmosfera de Midgar em resolução Full HD e até mesmo 4K. E o que é Midgar? Um ambiente fantasmagórico, escuro e denso, tóxico, cercado por reatores gigantes que expelem uma energia estranha, luminescente, chamada Mako. Aqui no começo dessa apresentação eu falei, né, sobre o reator de Mako, a icônica missão do reator de Mako 1. Né, essa icônica missão que está disponível para ser experimentada gratuitamente e que isso que este texto defende, né, que tem sim um papel pedagógico, um papel reflexivo importante. Mas vamos lá, vamos continuando. E, no meio de tudo isso, no centro desta trama, está um personagem vazio, oco, como sugere a canção tema do jogo Halo, citada na epígrafe. Então, estávamos, né, e no meio de tudo isso, no centro desta trama, está um personagem vazio. Estou falando do personagem Cloud, né, do Cloud, da personagem principal desta obra. Estamos falando sobre um ex-soldado que agora se intitula mercenário, um homem que aparenta ser vazio e cheio de ambições fúteis. Um jovem atormentado e que parece estar o tempo todo à beira de um colapso. Este é Cloud Strife, um homem branco e loiro, de 20 e poucos anos, do signo de Leão, de acordo com a desenvolvedora do game. Não pode ser à toa ser Cloud a persona que controlamos quando mergulhamos nas obscuras fantasias presentes no universo de FF7. De alguma forma, ele se apresenta como o avatar ideal por personificar muito do sentimento dos homens sem qualidades e sem ética que existem aos montes no mundo atual. Se a decadência societária e moral pode ser personificada em subjetividades, o personagem Cloud Strife projeta tais características através dos seus egoísmos e atitudes duvidosas para com o outro, ao menos nessa primeira parte da trama. Então temos aqui uma imagem do Cloud Strife, o protagonista de Final Fantasy VII Remake, apesar de não ser o personagem principal da obra, de acordo com os desenvolvedores. Mas sim, ele é o protagonista, é a pessoa que controlamos, é o avatar que controlamos quando mergulhamos nesse universo denso e fantasmático, fantasmagórico, que é a cidade de Midgar. Vamos já mergulhar nela. Para avançar no debate, precisaremos conhecer melhor elementos da narrativa do jogo Final Fantasy VII Remake. Só assim teremos uma dimensão mais aparente das sensibilidades que atravessam o enredo central desta história. Deste modo, poderemos compreender quais estímulos e sensações um software chamado Fantasia Final
lançado no limiar de uma grande pandemia, provocaram em mim, especialmente enquanto um docente confinado dentro de casa em razão de uma quarentena. Nessa linha de pensamento, um dos meus objetivos é refletir sobre as razões que despertaram em mim interesses por esta história. E, como um produto da indústria cultural, o jogo FF7 Remake se confirmou enquanto um grande sucesso de vendas. Apenas 4 meses após o lançamento oficial da primeira parte do remake, né, a demo foi lançada em março, em 10 de abril de 2020 foi lançada a versão completa do jogo, né? Então, apenas 4 meses após o lançamento do jogo, a Square Enix anuncia em meados de agosto de 2020 a marca de 5 milhões de cópias vendidas. Ou seja, um grande número de pessoas se aventuraram a atravessar esta barreira da ficção e da realidade, do realístico e do onírico, e mergulharam nas fantasias obscuras do universo de Final Fantasy VII. Mesmo diante de um dos momentos mais tristes da história da humanidade. Estamos falando realmente de um momento bem complicado, né, abril, maio, até agosto, podemos falar, né, daquele momento em que a pandemia estava no seu grande... Enfim, era o momento em que a epidemia estava com mais força. Foi exatamente esse o momento que foi lançado esse jogo, e mesmo assim, ele teve esse sucesso de vendas. Mas o que significa isso, né? O que significa esse sucesso de vendas do Final Fantasy VII Remake? No auge dessa pandemia. Estou relacionando o tempo todo nessa questão da pandemia, né, com o jogo, porque isso é o meu trabalho enquanto sociólogo. Demarcar bem os contextos, não só o contexto da obra em si, mas o contexto da história em si, da fantasia, da ficção. Não apenas este contexto, mas o contexto social mesmo em que a obra foi lançada, contexto econômico também, financeiro, o impacto da obra na sociedade, a quantidade de vendas, tudo isso eu acho que tem sim uma importância. No meu caso em particular, o mergulho nessa fantasia, no caso, nessa fantasia obscura do Final Fantasy VII Remake, não será sem rumo ou sem objetivo. Isso porque tem uma linha de chegada. Tentar lançar um olhar crítico sobre histórias interativas emuladas em suportes digitais. Este olhar crítico perpassa um conceito que denomino de pedagogia das fantasias digitais ou pedagogia dos videogames. Ou seja, uma reflexão sobre uma pedagogia que se difunde através dos jogos eletrônicos e das mídias digitais em geral, e que se fortalece através dos imaginários e das fantasias que fluem dos ambientes digitais e das suas expressões sensíveis. Para tanto, vamos conhecer melhor a demo de Final Fantasy VII Remake e o capítulo 1 desta trama. O que acontece, pessoal? Nesse momento, eu estou no meu computador não tem placa de vídeo, não é um computador desses, né, gamer, é um computador simples. Então, se não fosse isso, eu poderia jogar o jogo, abrir o game aqui, de alguma forma tentar conectar o meu PlayStation 4 e jogar ao vivo. Mas não tem como, isso é algo que demandaria muitos recursos que eu não tenho. Mas o que acontece? A demo de Final Fantasy VII Remake, ela está, inclusive aqui, ela está disponível, né, no YouTube. Então isso é algo importante para ser comentado, né? É o seguinte, é que na medida em que esses jogos, eles não são somente jogos, eles são peças disso que podemos chamar de indústria do mundo digital, das mídias digitais. Então, na medida em que um jovem, né, na medida que vocês se aventuram em estimularem o uso do Final Fantasy VII Remake na escola, mas é claro que tem muitos jovens que não vão ter acesso ao Final Fantasy VII Remake para jogar, mas aí no caso essa pessoa pode experimentar o jogo através das gameplays.
isso é uma coisa que eu queria deixar demarcado, né? Que não podemos diminuir a importância das gameplays. O que é uma gameplay? Uma gameplay nada mais é do que você assistir alguém jogando um jogo. Né? Isso para quem não conhece, para quem não é muito familiarizado com isso. Então, o que eu vou agora exibir para vocês, né, é um trecho, né, dessa demo do Final Fantasy VII Remake. E depois disso a gente vai comentar mais questões sobre essa pedagogia da fantasia digital e de que forma a gente pode usar isso na escola ou como uma atividade extracurricular, mas como que, de alguma forma, a escola ou o docente pode perceber essas mídias. Isso é algo que eu queria demarcar bem, né? Porque muitas dessas mídias, muitos docentes não enxergam estas obras como um recurso pedagógico. Muitos até experimentam jogos, muitos são entusiastas dos jogos eletrônicos, mas quando chega na hora de pensar sobre eles, né, ou de alguma forma indicar eles como uma atividade, né, ou como uma fonte de pesquisa de alguma forma. Então muitas pessoas acham que isso já é exagero, acham que os jogos eletrônicos não são para isso. Mas claro que eu desafio essa visão, porque eu acho que os jogos eletrônicos, eles possuem sim um peso bem importante nessa questão enquanto mídias digitais. Então, assim, pessoal, antes de liberar o vídeo, eu queria só comentar mais alguma coisa. Eu vou ler aqui só mais uns 2 ou 3 parágrafos, porque eu acho que é importante. Que exatamente... aqui, pronto, eu vou pular aqui um parágrafo e vou trazer logo para cá. Assim, vamos adentrar em alguns elementos característicos do universo de Final Fantasy VII Remake. Prestemos atenção nessas 3 palavras: Mako, Midgar e Shinra. Agora vejamos um resumo presente na página oficial do jogo Final Fantasy VII Remake. Isto na página oficial do jogo, isso na página oficial do game, exatamente da Square Enix, é a página oficial da produtora do jogo. Prestemos atenção nessas palavras, Mako, Midgar e Shinra. Vamos lá, ó. Vou dar aqui mais um zoom. Ó, Mako, a força vital do planeta e o combustível que alimenta a cidade de Midgar. Ao explorar esse recurso de seus reatores Mako, ao explorar esse recurso por meio de seus reatores Mako, a Shinra Electric Power Company praticamente assumiu o controle de todo o mundo. Um grupo periférico de idealistas, conhecido como Avalanche, é um dos últimos bastiões da resistência. Cloud, um operativo soldier de elite que se tornou mercenário, participa de uma operação com a Avalanche para destruir o Mako Reactor 1 na cidade de Midgar. Então, isso aqui, por que eu trouxe esse trecho aqui? Porque eu achei interessante. Porque é uma descrição oficial do jogo, né, a partir do site oficial, em que ele coloca aqui mais ou menos esses 3 elementos dentro da cosmologia do jogo, do universo Final Fantasy VII Remake. Ele tenta, de alguma forma, deixar claro o que significa cada uma dessas coisas, né? Mako, Midgar e Shinra. Então, Mako nada mais é do que uma energia vital do planeta, que é sugada por esta empresa chamada Shinra. Shinra Electric Power Company é uma empresa de eletricidade que é a grande vilã do jogo. E eu acho que só isso já seria instigante, né, para a gente pensar sobre essa questão da sociologia, porque no jogo, na trama principal, nós somos um grupo periférico de idealistas. Então, nenhuma dessas palavras são minhas, essas são palavras da própria produtora do jogo. Um grupo periférico de idealistas, conhecido como Avalanche. Eles são um dos últimos bastiões da resistência. Então, essa questão da resistência, essa questão da luta, do conflito, ela é a base central, né, da trama central
deste jogo. E uma coisa que é instigante para a gente pensar essa questão da sociologia é porque a Shinra Electric Power Company se apresenta como a grande vilã do jogo, uma empresa de eletricidade, que descobriu uma forma de sugar a energia vital da Terra, que é exatamente essa Mako, né? E com isso conseguiu transformar a cidade de Midgar em um pesadelo cyberpunk. Então olha que coisa instigante, né? Olha que coisa legal para a gente pensar sobre essa questão da mudança social, sobre essa questão da resistência, que é um tema difícil de ser abordado dentro da sociologia, porque é um tema que geralmente ele vem cheio de paixões, né? Quando vamos... Isso é uma das ideias do artigo. Na medida em que pegamos, por exemplo, casos do mundo real, por exemplo, para analisar essa questão da resistência, da luta por resistência, isso pode ser difícil, especialmente para termos da sociologia, nos termos da sociologia, especialmente quando analisamos fenômenos que estão em ebulição no momento. Então, por exemplo, isso já adiantando um pouco da ideia central do jogo, né, que é essa questão ecológica, que é um tema central do jogo Final Fantasy VII Remake, é difícil a gente analisar essa questão ecológica do mundo real hoje, a destruição da Amazônia, né, o aquecimento global, por exemplo, sem cair em uma espécie de dilema político, de esquerda versus direita e tal, porque é difícil cair nisso, porque isso são assuntos que estão no momento, são assuntos que ainda estão sendo jogados na fogueira e a fogueira está acesa. Estamos ali, se pudermos dizer, né, que essa questão da ecológica, os dilemas ecológicos, eles estão, é uma fogueira acesa, a gente está vendo esse fogo queimar no momento. Então, isso torna mais difícil analisar os fenômenos sociais, porque os fenômenos ainda estão acontecendo. E a sociologia, ela gosta muito de analisar o presente. É claro que não é só o objetivo da sociologia analisar os fenômenos do presente, né? Não é o objetivo só da sociologia esse, mas a sociologia gosta de adentrar nos fenômenos recentes. Então, por exemplo, se acontece um problema dentro, sei lá, de um Carrefour da vida, como um assassinato de um jovem, de um homem negro, que como aconteceu agora, né, recente. Então, cada sociólogo já se apressa para dar ali o seu veredito e tal, a sua análise da situação, mas isso é importante, claro que é importante que isso seja feito, mas às vezes é muito difícil você fazer isso, porque facilmente as pessoas podem confundir a sua análise como um comentário político, sem perceber de que ali tem uma reflexão sim crítica, tem um olhar crítico. Mas vamos lá, ó. Antes de iniciar a demo, eu quero ler isso aqui, eu quero ler esse trecho porque é interessante esse movimento da gente ir do texto para o jogo, do jogo para o texto, do filme para o jogo, do jogo para o texto, do filme para o texto, do jogo para o filme. Então, ver como é complexo mesmo. Não é só aquela questão do experimentar com os RPGs eletrônicos, não é só partir do jogo para o texto. Não, existe ainda outros elementos, porque neste momento o jogo Final Fantasy VII Remake vai ser experimentado como um filme do YouTube que eu vou liberar para vocês. Então isso que eu estou falando novamente da importância do gameplay, da gente assistir gameplay, especialmente quando o aluno ou a aluna não teria acesso à obra. É claro que ter acesso a um celular que consiga dar play num vídeo do YouTube, por exemplo, é muito mais fácil do que ter acesso a um videogame para você experimentar ao vivo o jogo. Isso seria o ideal, claro, né? Mas já que não temos, vamos mergulhar nas histórias. Então vamos para o texto, primeiro, antes de irmos para o filme, né? E não para o jogo. Ao iniciarmos a demo, a cena que se apresenta é a seguinte: uma jovem está de joelhos em um escuro, obscuro e sujo beco. Estou descrevendo aqui o início da demo. Ela é uma mulher branca, 20 e poucos anos, olhos esverdeados
e carrega uma cesta com algumas flores. Ela observa um cano de onde flui partículas de uma luz incandescente esverdeada. É a energia Mako. De olhos fechados, ela parece meditar diante daquela luz. Não sabemos ainda, mas esta jovem é a Aerith Gainsborough. Não sei se pronuncia assim. Aerith, né? Esse nome dela, inclusive, é difícil falar. Aerith é um trava-língua pra gente, mas o nome dela tem a ver com Earth também, né? Então tem a ver com terra. É uma pronúncia perto da pronúncia terra. Claro que isso tem a ver com a personalidade dessa personagem, a Aerith Gainsborough. Calmamente, ela abre os olhos, né, a nossa personagem, aqui estou descrevendo a demo. Calmamente, ela abre os olhos, como se despertasse, mas continua a observar diretamente aquela luz que escapa de um sistema de encanação. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor, eu vou dar play na demo, a gente vai ver os primeiros 5 minutos, depois voltamos para o texto, para o texto. Aqui estamos vendo o Cloud Strife. Ele está observando o reator de energia Mako, que é exatamente o reator que suga essa energia vital da Terra. Isso que vocês vão ver agora é exatamente aquele trecho que eu acabei de ler. A Aerith está de joelhos diante de um cano. Esta é a cidade de Midgar. Esta é a icônica missão do reator de Mako 1. Nós controlamos o grupo Avalanche e eles pretendem simplesmente destruir o reator da empresa Shinra. Get down here, murder.
Este é o personagem. A gente diminuiu aqui um pouquinho o volume, né, para que eu possa comentar aqui por cima. E este é o personagem Cloud Strife, o nosso Hollow Man, o nosso Homem Oco, o nosso mercenário que acaba de se juntar ao grupo Avalanche e, a partir daí, encabeça nessa missão, esta icônica missão do reator de Mako 1. Então, estou deixando aqui um trecho rolar, né, da obra, exatamente para que quem não conhece ainda, para quem nunca ouviu falar de Final Fantasy, nunca viu ele na prática, né? Então é isso, é um jogo de RPG, mas que nesta nova versão traz um apelo visual muito diferente da obra anterior. Um jogo que tem uma pegada de ação, com personagens, né, jovens, carismáticos, bonitos, com sex appeal. Então, outra coisa importante, né, que eu quero destacar é exatamente essa questão do jogo vir totalmente em português. Né? Tanto a questão dos menus, como a questão da própria história também. Né? Ele não tem dublagem em português, mas ele tem francês, japonês e inglês. Mas o jogo com todos os títulos traduzidos para o português do Brasil. Uma localização bem importante, porque é claro que se o jogo ele viesse, né, como geralmente ele vinha, né, sem a localização para o português do Brasil, é claro que isso ia dificultar mais ainda essa questão do acesso à obra, a questão da reflexão mesmo sobre a obra, porque enquanto professor de sociologia, né, como um professor que transita na área das humanidades, o que eu pretendo com esse jogo, né, é lançar exatamente esse olhar crítico. Exatamente, de alguma forma, tentar pegar ali uma que eu vou colocar aqui, que a pessoa está apresentando os tutoriais. Vou passar aqui um pouquinho. Vamos adentrar mais um pouco no universo neste universo cyberpunk, né, do mundo de Final Fantasy VII Remake. Deixa eu colocar aqui. O que acontece, né, que eu queria destacar sobre essa questão da narrativa nesse momento, né? O Cloud Strife, né, esse personagem principal que nós controlamos, ele acabou de ser contratado, ele foi pago para fazer essa missão, né, de destruição do reator da empresa Shinra, porque este grupo de idealista, né, esse grupo de resistência, como diz exatamente a descrição oficial do jogo pela empresa, o grupo Avalanche, esse bastião da resistência, é um grupo que simplesmente decidiu dizer assim: chega, Shinra, chega de explorar o planeta, chega de sugar a energia da Terra. Então, como vocês não sei se vocês repararam ali no começo, né? Mas o jogo ele tem essa relação bem importante com a questão da ecologia, especialmente naquela cena inicial no qual a Aerith, ela está com a rosa. Ela é aquela personagem branca, né, do início. Ela está ali com uma rosa e tal. Então, importante a gente pensar isso, né, porque essa questão ecológica, especialmente essa questão da ecologia enquanto uma catástrofe, né, a Terra vivendo uma catástrofe ecológica, é o centro da trama deste jogo. Isso é algo que precisa ser demarcado de forma bem clara, né? Porque ao pontuar isso, isso deixa claro, né, de que refletir criticamente sobre Final Fantasy VII Remake não chega a ser tão difícil. Porque parece que o jogo ele já tem essa pegada desde o início. E eu acho que foi isso, com certeza foi isso, que me chamou a atenção do jogo,
mesmo em 1997. Em 1997 eu tinha 12 anos. Eu tive acesso a esta obra, né, logo no lançamento, no PlayStation 1, de uma forma bem diferente como ela era hoje, né, porque não tínhamos acesso às obras originais, tínhamos que fazer cópias meio que piratas, porque o jogo ainda nem... É quase impossível encontrar cópias originais desses jogos em 1997. Encontrar o que chegava pra gente eram cópias em japonês, né, tudo em japonês. Então, de certa forma, nem tínhamos como experimentar a obra direito. Aí está o reator de Mako 1, que é o reator da empresa Shinra, que vai ser destruído por este grupo Avalanche. Vou passar aqui um pouquinho para frente, né? Mas uma coisa importante que eu quero destacar é o seguinte, antes de continuar. Aqui está o reator, né? O reator da empresa Shinra, que está sugando a energia Mako da Terra, é o reator 101, que é a missão que vai ser destruída. O que acontece? Isso é importante destacar agora. Quando falamos de RPG, isso eu falei no início, geralmente RPG são jogos que dificilmente eles seriam pensados como jogos para ser utilizados na escola, exatamente por serem jogos longos. Mas o que acontece? Eu acho que o nível de realismo desses novos RPGs, seja do Final Fantasy VII, ou seja de outras obras, de outros RPGs, eles são de alguma forma tão altos, eles são tão grandes, né, que eles podem ser experimentados como filmes. O que acontece? Essa primeira missão do Final Fantasy VII Remake, a icônica missão de destruição do reator de Mako 1, neste vídeo, ela é concluída em 52 minutos. Isto pela pessoa que está controlando aqui, que está fazendo o gameplay. Ou seja, então, é um primeiro capítulo do jogo. Lembrando, assim, para quem não sabe, o jogo mesmo, a versão final do jogo, tem 18 capítulos. Mas para você explorar esses 18 capítulos, você precisa de muito tempo. Mas esta primeira missão, né, esta primeira missão do jogo que está disponível gratuitamente na demo, ela pode ser aproveitada num período de tempo reduzido. Então, isso é importante porque isso pode demonstrar de que é possível sim fazer reflexões sobre RPGs eletrônicos na escola, isso sem que você tenha que ocupar os alunos com horas e horas e horas e horas em videogames. Claro que esse não é o objetivo, né? Então, vamos lá, vou soltar aqui mais um trecho agora dessa icônica missão do reator. Neste trecho, nós vamos ver um momento bem importante, que nós vamos ver o nosso protagonista, o mercenário, o lourão Cloud, discutindo com o Barret, que é um personagem negro, um homem negro que tem simplesmente muito ódio da empresa Shinra, pelos motivos dele, né? E um dos motivos é exatamente esse, da empresa ter acabado com o ecossistema do planeta. Essa empresa é acusada disso, né? Então nós vamos ver aqui um diálogo entre o nosso mercenário, que é o Cloud, e o fundador do grupo Avalanche, Barret, né? Estamos falando do idealista dos idealistas, do revolucionário dos revolucionários. Esse homem negro que tem os seus motivos para odiar a empresa Shinra. E vamos ver como é que esses dois personagens, né, com objetivos tão diferentes, como é que eles dialogam entre si, nesse trecho. Soldiers may attack on command, but I hear they make good guard dogs too. Bet you've seen a few reactors. So how do we get to the bridge above Mako storage? Ain't holding out on me, are you? Stamp scared to bite the hand that fed him? Or is he a loyal little doggy? Wow. Have it your way, Mutt. We can do this with you, or we can do this without you. Different reactor, different layout. Depends when it was built. Never seen one like this, but I'll manage.
não é esse trecho que eu quero colocar, eu vou botar aqui mais um pouquinho na frente. Isso é uma coisa bem importante, né, de ser colocado, é que durante a gameplay, os personagens vão interagindo e a partir dali a narrativa é desenvolvida. Então, o personagem Barret, né, aquele homem negro de grande porte, ele duvida do Cloud, porque eles estão fazendo uma missão muito difícil, né? Eles vão simplesmente detonar com a bomba, né, o reator da empresa que está destruindo a cidade deles. Então, eles é algo assim realmente de que para entrar neste grupo, nessa missão, você precisa de alguma forma estar bem ciente do que você está fazendo. E o personagem Cloud Strife não parece isso. Ele fala várias vezes: eu estou ali pelo dinheiro, eu estou ali pelo paycheck. Eu estou aqui, eu vou ajudar vocês nessa missão de destruição deste reator, mas eu estou apenas pelo dinheiro. E este é o personagem central que controlamos, esse é o avatar que controlamos. Vamos ver outro trecho, para a gente ver como que se desenvolve esse dilema, né, entre este personagem idealista, a pessoa que age pelo idealismo, e esta pessoa que age pelo dinheiro. Security is only going to get tighter, so be ready. We can't afford any more mistakes. So, you know Tifa, right? It's not really my business, but are you guys close? Tifa and I. Estes são os donos da empresa Shinra. These sewer rats appear to call themselves Avalanche, sir. We are currently investigating whether they belong to the same group that made the attempt on your life. Rest assured, our inquiries will not take much longer. This pump's sole purpose is to drain the planet dry. While you sleep, while you eat, while you shit, it's here sucking up Mako. It doesn't rest, and it doesn't care. You do realize what Mako is, don't you? Mako is the lifeblood of our world. The planet bleeds green like you and me bleed red. The hell you think's gonna happen when it's all gone, huh? Answer me! You gonna stand there and pretend you can't hear the planet crying out in pain? I know you can! You really hear that? Damn straight I do! Get help. Say that again! I'd worry less about the planet and more about the next 5 seconds. Save the screaming for later. Bom, pessoal, então esse era esse trecho, né, que eu queria destacar, que inclusive esta fala, né, do personagem Barret, ele está até no artigo também, porque ela é importante para a gente pensar sobre essa questão do tema central do jogo, né, da narrativa. Nós temos essa grande empresa, né, a Shinra, que está destruindo ali a energia do planeta, a energia vital sugando essa energia Mako, que é esse fluido vital do planeta, esse fluido verde, e que, de alguma forma, essa empresa ali arrumou uma forma de privatizar essa energia vital da Terra, né, chamada Mako. Então, podemos ver, né, que essa galera, eles são meio da pesada. Né, eles aparentemente tentaram contra a vida do presidente da Shinra e agora estão nessa missão para destruir o reator Mako. Enquanto eles caminham nessa missão, né, para destruir o reator Mako, eles vão discutindo sobre essa questão do mundo. E é isto que esse texto defende, né?
É por isso que o Final Fantasy VII Remake é um jogo que tem a sociedade como um tema. Porque a cidade, a sociedade, acaba sendo o tema central. Seja, como eu falei, né? Seja como antagonista ou como protagonista. A cidade de Midgar é muito central na obra. E isso traz coisas relevantes para a gente pensar sobre essa questão, sobre questões sociais, sobre qual é o papel das empresas, né, dentro da sociedade. Será que, por exemplo, será que é interessante a gente ter outras empresas como esta empresa? Será que é interessante a gente ter outras empresas como a Shinra? Empresas extremamente monopolistas que sugam a energia da Terra a ponto de simplesmente deixar tudo ao redor seco. Né? Isso eu queria destacar aqui no trecho, né? Sobre essa questão ainda da Aerith, né, da personagem que quando começa a demo, a gente tem aquela jovem florista ajoelhada, né? Então, não sei se vocês repararam, vou até voltar a ler esse trecho, né, que eu tinha parado, ainda voltando para o início da demo, né? Ainda sobre essa questão dessa jovem que está ali, essa jovem misteriosa que está ali com uma flor, em uma cidade em que aparentemente não tem mais isso. É uma cidade cyberpunk, em que o que nós vemos são soldados high-techs, armados até a cabeça, né? E estamos falando de um contexto em que praticamente esse é o contexto cyberpunk, né? Esse é o contexto dessa ficção cyberpunk, em que a vida está totalmente robotizada, automatizada, e não temos mais espaço para o orgânico. E a Aerith, né, a personagem Aerith, ela representa esse orgânico também. Isso aqui, né, voltando a ler esse trecho, eu coloquei, né, eu descrevi. Isso aqui foi uma tentativa de descrever a demo, descrever aquela cena inicial. De repente, a moça, né, percebe um assombro, uma presença. Ela se assusta e rapidamente se levanta. Isso aqui, né, eu tô falando só para ficar mais claro exatamente deste trecho aqui, né? Que a gente viu, acabou de ver. Ela se levanta, meio que assombrada, ela corre, ela esbarra em alguém, a flor é pisada. Então, tipo, eu acho que, com certeza, desde o original, desde o lançamento do original e do Final Fantasy VII original 1997, esta cena representa muito desta obra, né? Uma pessoa caminhando indiferente a uma jovem florista que está com flores, né? Numa cidade em que basicamente não tem mais planta, ou que as plantas são raras, né? Então eu acho que esta screenshot resume bem essa ideia central do Final Fantasy VII Remake, do tema central desta obra, né? Então, só para continuar aqui no trecho, né? No texto. De repente, a moça percebe um assombro, uma presença. Ela se assusta e rapidamente se levanta, saindo do sombrio beco às pressas. Ao sair do beco, ela esbarra em uma pessoa e, com isso, algumas flores que a moça carregava caem no chão. Pessoas caminham apressadamente pelas calçadas, até que uma, sem ao menos notar a presença da jovem, pisa em uma de suas flores que estava caída ao chão. Então, foi exatamente, né, esse exercício que eu fiz de escrita, né, de narração, de tentar textualizar visualmente isso que está sendo retratado, é isto que os alunos de vocês podem tentar fazer também. Na medida em que vocês pedem para que os alunos explorem esta obra, né, mas vocês têm ali uma espécie de pequeno roteiro, de questões, né, de atividades propostas. Então, só
isso é algo legal para pensar, né, de que Roland Barthes, ele diz que a fantasia está exatamente na escrita. Então, na medida em que reimaginamos esta cena que a gente viu aqui da abertura da demo, na medida em que eu tive que reimaginar ela e escrever ela, então isso já é uma forma de exercício da fantasia. Porque o exercício da fantasia nada mais é do que a questão da leitura e da escrita. Existe um momento ali muito propício para a gente pensar a fantasia, né? Isso associado à questão da leitura e da escrita. Vamos continuar. Ó. Mais uma vez, a jovem florista está ajoelhada. Vocês lembram que ela começa ajoelhada, né, dentro daquela rua, depois ela fica ajoelhada de novo, como ela está aqui neste momento, ajoelhada de novo, quando uma pessoa pisa na flor dela. No primeiro momento, ela está de joelhos diante da energia Mako que escapa pelos canos. Em um segundo momento, ela se ajoelha em uma calçada de uma rua movimentada para retirar do chão suas flores que caíram de seu cesto e foram pisadas por um transeunte sem coração. Porque, né, mas não tem como... É um transeunte sem coração, né? Uma pessoa que, no mundo desse apocalíptico que vive e não percebe a importância das flores e das rosas. Após isso, a jovem aparece centralizada na tela. Seus intensos olhos esverdeados são centralizados na cinematic. A partir daí, a câmera começa a se afastar dela, revelando o entorno, o contexto, onde se desenvolvem esses eventos. Uma cidade fabril, intensa e obscura. Não sabemos ainda, mas essa cidade é Mídiga. Uma cidade cheia de holofotes, metais e prédios gigantes. Uma cidade cheia de holofotes, metais e prédios gigantes. Mas uma coisa chama mais ainda a atenção em Mídiga: os seus reatores, que expelem uma fumaça escura, aparentemente tóxica. Certamente, Mídiga parece mais uma fortaleza fortificada, intensamente militarizada, do que um espaço acolhedor e aconchegante. Os reatores, localizados nas bordas desta fortaleza, possuem uma dimensão colossal. Então, vamos ver de novo, né? Eu acabei de descrever, vamos ver o que eu acabei de descrever. Vamos ver Mídiga de novo, dentro dessa concepção, né, dessa cidade que é mais do que o contexto, mas o palco onde acontece esta aventura cyberpunk. Estamos aqui no centro, nós podemos ver o prédio da empresa Shinra, a sede da empresa Shinra, e aqui do lado os reatores, que são os reatores de onde é sugada a energia vital da Terra. Então, o que acontece, né? Assim, nós temos pouco tempo agora nesse momento, né? E eu acho, como vocês podem ver, o artigo ele é bem maior. Eu trago muitas outras questões que eu não consegui abordar agora nesse momento, né, do nosso mini curso, mas vai ficar o convite, claro, né, para que vocês possam, para que a gente possa conversar mais sobre essa questão, né, da fantasia digital. Não consegui entrar naquilo que eu classifico como talvez a questão mais conceitual, né, sobre pedagogia da fantasia digital, que nessa proposta, nesse texto, essa dimensão mais conceitual da pedagogia das fantasias digitais, ela está atrelada às reflexões especialmente de Roland Barthes, Nietzsche e Deleuze. Então, isso vai ficar o convite para que essas questões possam ser aprofundadas, né, quando eu finalmente conseguir finalizar o texto principal. E eu queria abrir nesse momento, né, para quem ainda está por aqui, para que possa falar alguma coisa,
né? Queria saber o que vocês acharam, o que vocês colocam aí como questões e que tipo de RPGs eletrônicos vocês lançariam esse olhar crítico, que tipo de jogos de videogames vocês poderiam aí de alguma forma deixa eu parar aqui o compartilhamento. Então eu queria saber assim, que tipo de jogos aí de videogames, sejam RPGs ou não, vocês se atreveriam a levar para a escola, seja como uma dimensão mesmo do currículo, mesmo oficial, ou seja, como uma dimensão extracurricular. Queria saber de vocês, para a gente poder encerrar aqui este momento e, quem sabe, continuar, né? Botar para frente mesmo essa questão da reflexão da pedagogia das fantasias digitais, porque só o que tem são jogos aí bem instigante, bem interessante para a gente pensar e aprender junto, né, com nossas crianças, os jovens. O que vocês acham, hein? Vou ver aqui, né, uns comentários. Deixa eu ver aqui. O Odd Jackson, comentário. Que tipo de RPG ou que tipo de jogo de videogame você se atreveria a levar para sua escola, para seus alunos? Vocês estão me vendo? Tá me vendo, professor? Tô vendo. Que eu estava aqui ajeitando o negócio, estava dando certo. Mas assim, eu achei muito legal a sua explanação. Inclusive, eu era criança quando eu joguei Final Fantasy VII. Foi um jogo que sempre me chamou muita atenção. E é engraçado porque esses tipos de jogos, às vezes você nem entende a história, mas o visual ele te leva para um contexto, né? Sim. E quando eu era criança, eu não tinha toda essa... eu não entendi, eu não sabia inglês, né? Para começar, e era todo inglês, né? Japonês também, Era japonês. Eu joguei em japonês, né? Então essa questão do apelo visual é bem importante. Mas agora, por isso que eu digo, né, assim, que é importante a gente aproveitar esses remakes, essas novas versões, porque eles, de alguma forma, levam a gente para... A gente consegue revisitar lugares, né, que a gente visitou de forma diferente, em 1997. Que eu ia até colocar que também eles foram fazendo... Ele foi um jogo que foi tão... teve vários remakes do Final Fantasy VII, né? Porque eles fizeram depois em inglês, eu depois joguei... Alguém fez uma versão que tinha legenda. Então, assim, em um determinado momento da minha vida, o Final Fantasy VII, eu entendi a história, assim, né? Mas tem outro jogo que, se eu não me engano, é Omi. É um RPG também que é do Xbox, que ele é todo desenhado à mão, que ele também tem uma história bem bonita de salvar o mundo. Tô tentando lembrar aqui o nome dele. Mas eu acho que a maioria desses jogos RPGs, às vezes você fica assim, é um jogo, sei lá, tem muita luta, muita morte, muito isso, muito aquilo, mas você sempre consegue ressignificar para algum tipo de público, né? Sim. E, inclusive, tem crianças que jogam jogos, assim, bem pesados pelo celular. Verdade. Que a gente tem que ter um certo cuidado para como é que eu posso dizer? Dialogar também com esse jogo, porque se a gente não dialoga, não ensina nada, a criança fica lá sem referência. Claro, e é claro que, por exemplo, que tem jogos que são mais fáceis de fazer essa relação, como o Final Fantasy VII Remake. Como eu disse, é um jogo fácil, porque ele já é meio que elaborado para isso, ele já é pensado, né, essa questão da crítica social é a marca do jogo. Mas existem outras obras, né, que a gente pode fazer isso, mas não é de alguma forma assim o objetivo central do game. São, sei lá, um Zelda, por exemplo, em que um Zelda ele claro que é possível ali a gente fazer reflexões sobre a questão do gênero, né? A questão, a gente pensar, por que o Link, o personagem Link da franquia Zelda, né? Ele é sempre o protagonista, e por que a princesa é salva, a Zelda sempre tem que estar ali para ser salva. Então, sempre dá pra gente meio que forçando a barra, entre aspas, né? A gente pode ali fazer relações com questões que tem a ver com a BNCC ou com conteúdos escolares. O jogo Final Fantasy VII Remake, né, no começo, assim,
eu tive muita dificuldade porque o jogo ele é muito amplo, existem várias questões, inclusive eu queria abordar até essa questão mesmo, dessa questão de gênero, porque tem um momento da obra em que o personagem Cloud ele tem que se travestir. É um momento bem famoso da obra, né, que foi revisitado no remake, ele se veste de mulher e tal. Então isso é praticamente um capítulo do jogo só para isso. É um capítulo inteiro do jogo em que esta questão vira uma questão central. Esta questão do gênero assume uma centralidade dentro de um capítulo, mas dentro do exercício deste trecho eu não abordei isso, porque, primeiro, eu não abordei a obra toda, né? Eu pensei só a questão da demo, então a reflexão ela vai só até o final do capítulo 1, mas, como eu defendi até aqui, esse capítulo 1 é tão rico, ele é tão bem elaborado, que dá sim para ser experimentado, e dá sim para ser pensado com os alunos, ou não, ou numa feira e tal. Então, fica realmente esse... Por exemplo, o jogo Cyberpunk 2077 é outro jogo que eu acho que facilmente a gente lança esse olhar crítico, porque ele é um jogo que tem sim o mundo em que a gente vive como uma espécie de personagem central também, né? Um mundo que, apesar de ser fantasia, mas é uma fantasia que não está apartada da realidade. Isso tem um momento do artigo que eu trago essa discussão, em que essa é uma fantasia que é uma fantasia crítica. Não é aquela fantasia que, de alguma forma, leva a gente para fora da realidade, né, e deixa a gente meio que perdido nesse universo onírico do faz de conta. Essas fantasias, né, cyberpunk, seja, sei lá, o Final Fantasy VII Remake, ou Cyberpunk 2077, ou outras obras mesmo, né? Essas fantasias são fantasias bem reais. São fantasias que são construídas coladas mesmo com o mundo real. Então, é até instigante pensar que um jogo chamado a Fantasia Final Fantasy, é um jogo que tem como centralidade ali questões econômicas. Porque na medida em que a empresa Shinra, por exemplo, ela é uma empresa que ela é apresentada como a grande vilã da obra, então é quase impossível a gente não pensar sobre economia, mesmo que seja de forma teórica, mesmo que seja de forma aparentemente só conceitual mesmo, né? Porque, por exemplo, essa discussão da Shinra, dá para a gente pensar sobre monopólio, que é um tema bem legal para a gente explorar dentro dessa relação de economia e sociologia. Qual o papel das empresas? Será que é interessante a gente ter empresas tão grandes, que elas meio que podem tudo? Né, que é mais ou menos o que aconteceu dentro do contexto desse jogo. A Shinra é uma empresa que ficou tão grande, que a gente não vê mais nem governo. Tem até um capítulo, que é um dos capítulos finais da obra do Final Fantasy VII Remake, em que nós vemos ali como é que funciona a política em Midgar. E a política em Midgar nada mais é do que um andar dentro do prédio da Shinra, que tem um momento bem interessante em que os personagens vão invadir esse prédio da Shinra, que é um prédio de 100 andares, e tem um momento da obra, né, em que eles vão, em que a gente vê ali como é que funciona essa questão da política nessa cidade, em que uma empresa tomou conta de tudo. Então, é quase impossível a gente não fazer uma relação direta entre a Shinra e a Enel, por exemplo. Né? Existem paralelos. A obra dá paralelos para isso, para a gente pensar. Né? Será que uma empresa de energia elétrica que fica tão poderosa como a Shinra, será que isso não traria prejuízo para a comunidade? Então são essas reflexões que eu acho que o jogo em si traz, né? Que nós podemos explorar ela como exploramos um filme, um curta-metragem. Vocês viram aqui, né, no vídeo da demo, que o vídeo da demo tem 52 minutos. Então isso não é nem uma longa-metragem, é uma média-metragem. Então, se imaginarmos de que essas obras elas estão nesse limite, essas obras de videogame, na medida em que elas podem ser
jogos, elas podem também ser filmes, sendo explorado como gameplays e tal. Então isso é algo que para mim é algo assim bem instigante, na medida em que a gente não precisa nem do videogame para explorar esses jogos de videogame. Existem outras formas. Outra coisa que eu queria destacar é que essa lore do Final Fantasy VII, né, que é esta cosmologia do universo do Final Fantasy VII, ela também está objetivada em diversos livros. Existem diversas obras, né, lançadas pela própria equipe de produção, livros mesmo, né, obras em livros, e que tentam aprofundar as questões do jogo, as questões da narrativa. Então, isto é mais um exemplo, né, de que quando falamos em mídias, o Final Fantasy VII como mídia, ela é uma mídia que ela vai do jogo para o filme, para o livro. Então, existem diversas formas de explorar. Essa ideia de focar no jogo remake, não no original, o meu objetivo é exatamente tentar, com isso, trazer um pouco desse apelo visual da obra para que as pessoas possam, de alguma forma, o meu objetivo é fazer com que isso seja um estímulo das pessoas a conhecerem a obra. Né? Porque quando falamos da obra do PlayStation 1, de 1997, estamos falando de um jogo muito diferente desse remake que foi lançado em 2020, no auge da pandemia. Então esse apelo visual, né, em 4K, câmeras 360 graus para todos os lados e tal. Então isso é algo bem instigante, até nessa perspectiva da gente, por exemplo, explorar a cidade de Midgar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós das ciências sociais gostamos muito dessa metodologia de investigar cidades, de fazer etnografia, né? Mas é muito difícil trabalhar com essa perspectiva da etnografia da cidade no ensino médio, porque qual é o professor que vai pedir para um jovem de ensino médio etnografar a sociedade, por exemplo, né? Tendo em vista os perigos da cidade, tendo em vista essas questões meia, né, de mais problemática de logística. Mas na medida em que estimulamos os jovens a mergulharem na cidade de Midgar, por exemplo, né, e a gente vê assim, a cidade de Midgar, ela é acolhedora com os pobres, por exemplo? Como é que vivem os pobres da cidade de Midgar? Porque a cidade, ela é extremamente desigual, né? A gente tem a parte de cima, a parte de baixo, tem os pobres, tem os ricos. Então essa desigualdade é bem marcante. Pode falar. Onde o Jackson, ele estava querendo falar, tu vai conseguir falar, Jackson? Não, sim, eu quero, foi o que eu escrevi no chat. Aí eu consegui acessar aqui para falar mesmo. Vou falar aqui uma experiência própria minha. O professor dele, eu vou dar a minha agora. Uhum. O RPG, o MMORPG, é algo bem incrível para mim. Como o senhor falou, muitos deles são longos e às vezes nem mesmo dá pra zerar, né? Uhum. Eu tenho 20 anos e há 8 anos eu jogo um RPG online chamado Grande Fantasia. A princípio, quando eu comecei aos 12, né, eu achava que era mais um jogo normal. No entanto, com o passar do tempo, é como se o meu avatar no jogo se desenvolvesse mais e mais junto comigo, como humano. Eu sou da área de exatas e esse jogo me ajudou a desenvolver muitos pontos, e um deles foi a matemática. Tipo, um exemplo, se eu coleto uma quantidade de matéria-prima X para construir um objeto Y, quanta matéria-prima vou precisar para construir 2, 5 ou 150 do mesmo objeto? E aí foi me capacitando e habilitando para responder essas perguntas. Fora ainda as interpretações de texto, a paciência para passar por algumas dungeons, ou habilidades e estratégias para resolver alguns problemas, que fora a parte financeira ainda que o senhor comentou, porque eu comecei a aprender essa lógica, né? A gente tem que gastar o que a gente tem. Aí eu acho muito interessante essas aplicações na sala de aula. Você aprende sem perceber. Exatamente. E essas aplicações, elas podem ser feitas assim, de forma sutil também. Por exemplo, isso não foi experimentado ainda, essa pedagogia da fantasia digital, porque eu estou fora da escola. Eu, no momento, estou desempregado, então eu estou fora, eu não tenho uma turma para aplicar. Mas qual é a dica que eu daria, né?
de que essa pedagogia das fantasias digitais, elas funcionam bem e num momento assim, sei lá, em uma feira de ciências, em que você pode levar um momento assim diferente na escola, em que é possível levar uma TV e um videogame, né, para a escola, experimentar durante o dia inteiro de gincana, de 8 da manhã às 5 da tarde e tal. Então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com esse jogo na escola, essa pedagogia da fantasia digital, os alunos eles iam experimentar somente o capítulo 1. Por mais que o jogo seja single player, mas é possível que várias pessoas experimentem, inclusive assistindo o gameplay ao vivo de outras pessoas. Né? Essa é uma dica que eu dou, né? Você junta uma turma, 10 pessoas, 15 pessoas, elas podem ali de alguma forma, né, tá dividindo o controle, que você... o joystick, né, dividindo ali o controle do personagem. Isso são formas aí que a gente pode fazer para utilizar o jogo em sala de aula, fora do contexto, né, privado, que eu acho que pode ser útil sim. É claro que, por exemplo, quando falamos de videogame na escola, imaginamos mais jogos rápidos, né? Jogos assim de entretenimento, né, numa feira, por exemplo, né? Sei lá, Smash Bros, né, esses jogos, né, assim, mais nesse estilo, mas é possível sim trazer essas obras, porque elas têm um apelo visual. Por exemplo, imagine aí, você levar um Cyberpunk 2077, um jogo, né, que vai ser lançado agora para PlayStation, para nova geração de games, né? Você levar isso para uma escola e você propor uma reflexão sobre o mundo, você jogar o jogo com as pessoas numa telão e tal, e você propor uma reflexão. Então eu acho que isso é bem importante, isso traz um apelo sim, e com certeza tem um impacto na educação. E, pessoal, então, assim, eu acho que a gente já está passando um pouquinho do tempo, né? Aí o que eu queria, já nesses momentos finais, eu queria agradecer a participação de vocês, queria agradecer de coração, e queria dizer que até o começo do ano, até meados de fevereiro, março, esse artigo que eu li com vocês, trechos, vai estar disponível no livro aí, em PDF, livremente para vocês, né? Para inspirar vocês a trabalhar com essa perspectiva do jogo eletrônico na escola, não desistir, por mais que seja RPGs, né? E queria deixar meus contatos também pessoais, né? Meu nome é Daniel Costa Valentim, esse é o meu Facebook, é só colocar lá, né? Eu tenho meu e-mail também, que é danielvalentim@gmail.com, que eu vou escrever aqui. E estou disponível, né, para parcerias, para quem quiser, tipo, alguém aqui está interessado em pesquisar sobre esse tema dos jogos eletrônicos, pode falar comigo que eu tenho algumas literaturas, alguns trechos, algumas pastas separadas exatamente sobre esse tema, jogos e educação, jogos de videogames e educação. Então, obrigado, professor Daniel, obrigado, pessoal, aí, para quem ficou até agora. Eu quero agradecer demais a todos. Só alguns avisos, eu vou deixar uns 2 minutos aí a frequência ainda, o formulário está aí em cima, para vocês preencherem, né? Acredito que todo mundo já tenha preenchido. Lembrar também que às 18 horas a gente vai ter o encerramento do evento, então uma sala foi criada para isso, ela está sendo colocada no WhatsApp, vocês vão receber por e-mail, inclusive o professor Daniel está convidado. Mais uma vez, obrigado. Lembrar que todo esse material está sendo gravado e vai ser disponibilizado depois, né, um material próprio a todos os participantes do evento. Mais uma vez, professor Daniel, né, nosso querido expositor, obrigado, foi riquíssimo, assim. Vou deixar meu WhatsApp também aqui, para quem quiser, aqui no chat. O RPG também foi muito legal, assim, ter essa explanação, que é aquela coisa que a gente já sabia, mas que é bom a gente entender que outras pessoas também estão estudando. Valeu, gente, tudo de bom. E é isso, me procurem para quem quiser entender, construir projetos sobre, né, nessa área, ou quiser simplesmente só jogar um RPG legal aí, um jogo legal, só me falar comigo. Um grande abraço, a gente se fala.